Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que alegria nos encontrarmos mais uma vez, para celebrarmos a vida, para celebrarmos a grande oportunidade de estarmos nessa vida. Gostaria de pedir a todos que possamos agora elevar nossos pensamentos, respirar tranquilamente e nos conectarmos com as palavras do Evangelho indicada para esta noite, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, item 10. Meus caros condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento, que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto, para julgardes sem as contrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo, sem terdes dirigidos a Deus o pensamento. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E, como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. E por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais da humanidade, pela aplicação desse preceito tão bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, de 1863. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que o Evangelho possa nos colocar em estado de reflexão e que possamos, sim, estender as mãos por todos os confins do nosso planeta. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, Dona Luz. Mais uma vez nos encontramos para uma reflexão do Evangelho. Nessa noite vamos tratar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, em relação à bem-aventurança dos mansos. Bem-aventurados os mansos, posto que herdarão a terra. Nesta área especificamente, no item 10 desse capítulo 9, nós vamos encontrar a seguinte leitura. E para sermos objetivos, vamos fazendo a leitura e os comentários para e passo, dado que a leitura pura e simples pode ser feita por cada um de acordo com a sua própria interpretação. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que, se gostarem, apertar o like, compartilhar com seus familiares e amigos
as ideias que lançamos na doutrina espírita, sempre buscando um aprendizado e uma compreensão um pouco melhor dessa ampla doutrina que nos ensina basicamente a viver a espiritualidade verdadeira. Então fica aí a recomendação. Segundo a ideia, esse texto é trazido por Hahnemann, Paris, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos de que se compraz voluntariamente ou que para isso exigiriam muita perseverança. Essas primeiras frases já nos remetem, meus irmãos, a uma condição, a um dito popular muito enganoso: pau que nasce torto morre torto. Isso poderia se aplicar às madeiras que já estão conformadas, mas mesmo as plantas em crescimento podem ser modeladas. Dentre os conhecimentos mais antigos da natureza humana, um é que ela se reconhece como algo dinâmico, algo que está em construção, algo capaz de modelar-se. Toda a história da humanidade e o acúmulo de conhecimento ao longo das civilizações foi possível justamente pela natureza flexível do homem em si. Tanto como ser biológico, adaptável a condições extremas, vivendo desde os frios mais intensos, as altas cordilheiras cobertas de neve, até as planícies áridas e quentes, em todos os continentes o homem conseguiu habitar. Portanto, o homem não é um animal de hábitos fixos e de muita restrição quanto à sua adaptabilidade. Muito pelo contrário. Da mesma forma, no plano espiritual, e eu diria muito mais ainda no plano espiritual, nossa conformação é muito temporária. A doutrina, em outros aspectos, nos ensina que nós somos como nos fazemos e estamos constantemente aprendendo e nos aperfeiçoando. Aliás, o motivo, a razão de ser de nossas vidas, a principal motivação em cada um de nós é justamente a possibilidade de fazer progresso, de ser melhor hoje do que fomos ontem e de fazer esse progresso contínuo. A doutrina nos ensina que nós somos seres espirituais, que, embora vivendo uma experiência material transitória, estamos constantemente em busca de aperfeiçoamento moral e intelectual. E essa é a razão de ser de nossa existência. Não apenas da existência física, mas da existência espiritual em si. O verdadeiro sentido para a vida é esse aperfeiçoamento. E toda vez que procrastinamos, que interrompemos ou que de certa forma descuidamos de nossa educação, de nosso aperfeiçoamento, de nossa necessidade de conhecer, consequentemente estudar, que faz parte do vigiar em nossa doutrina, nós, toda vez que nos cercamos de desculpas para não progredir, bem como diz o texto aqui, se julga dispensado de fazer esforços no sentido de corrigir nossos defeitos, toda vez que nos colocamos assim, nós reduzimos a velocidade do nosso crescimento. Mais das vezes, nos colocamos na condição de seres inconscientes, dispostos a sofrimentos nascidos de nossas próprias atitudes, sem que com isso consigamos fazer o aperfeiçoamento devido. Então, vejam como segue a leitura neste item. Ele diz ainda: é assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos próprios defeitos. Ora, o que Hahnemann está nos dizendo aqui nessa passagem é muito simples. Se eu sou colérico, se eu sou raivoso, se eu sou
altamente excitável, eu digo, isso é coisa do meu sistema nervoso. É o meu organismo que é assim. E com isso eu me desculpo e me acomodo a essa condição sem me preocupar com a possibilidade de aperfeiçoamento. Ao fazermos isso, em qualquer dos modelos, porque veja, nós estamos falando da ira, mas poderíamos estar falando do ciúme, da inveja, da maledicência. Nós poderíamos estar falando de qualquer dos atributos negativos e dizermos, é da minha natureza ser assim. Eu fui educado assim. A minha família sempre foi assim, a cultura do lugar onde eu vivo é essa, e por demais outras desculpas que nós possamos insistir em usar com essa mesma intenção. De nos acomodarmos a uma condição como se ela fosse uma condenação em nossas vidas. E certamente não é. Nós todos somos filhos de um Pai imensamente, infinitamente bom e justo, e que nos dá, com a própria vida, oportunidade para estes resgates, para esse aperfeiçoamento. E é nas dificuldades, dos entrelaçamentos, das relações que mantemos com outros indivíduos, principalmente os mais pertos, esses que fazem parte do nosso ambiente familiar, é a partir daí que nós vamos nos enxergando e combinando essas reações para aprender nossas limitações e aprendendo a lidar com elas e ir gradativamente aperfeiçoando, ou reduzindo os vícios e aperfeiçoando as virtudes. Então, ao invés de se considerar culpado e atribuir ao nosso organismo, como diz aqui Hahnemann, nós deveríamos, ao contrário, objetivamente assumir, aceitar, o que não é o mesmo que nos encher de culpa. Muito pelo contrário, é no auto-perdão e no reconhecimento da falha que nós podemos efetivamente passar a agir de uma maneira mais consciente, prestando mais atenção aos nossos pensamentos e sentimentos, para que procuremos esse aperfeiçoamento contínuo. Segue Hahnemann dizendo, é ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado em todas as suas imperfeições. Aqui Hahnemann nos alerta novamente para o fato de que é no egoísmo, gerador do orgulho, o orgulho como essa sensação de inteireza, de unidade fora do universo, essa centralidade doentia que nos coloca como o ser, como o objeto único da existência. Quando conseguimos vencer este egoísmo e ter percebimento de que somos parcela de inteligência individualizada da criação, parte do processo de criação, porque não só nos cabe fazer progresso intelectual e moral, como nos cabe também fazer a vontade de Deus sobre a terra, trazer a vontade de Deus, materializar através do nosso espectro de desejos, de valores, a realização de coisas que são também a vontade de Deus. Ora, quando quebramos essa necessidade de nos vermos como indivíduos pura e simplesmente e nos colocamos no coletivo como agentes da criação, nós arrefecemos com certeza o egoísmo doentio e passamos a ter um ponto de vista muito melhor para a nossa atuação. Devemos estar conscientes de que nós somos seres imortais, em primeiro lugar. Nós temos que estar conscientes que somos espíritos e espíritos imortais, fazendo que agora seja o primeiro minuto de toda a eternidade. Segue Hahnemann nos ensinando. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditais que um espírito pacífico, mesmo no corpo bilioso, será sempre pacífico.
enquanto um espírito violento num corpo linfático não seria dócil. Neste caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo o seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto, no caso contrário, seria expandida. Então, sim, estamos aceitando aqui, Hahnemann está nos ensinando que nosso corpo traz em si, pela conjugação fisiológica, pelos seus aspectos biológicos, neurológicos, traz certas características. Mas essas características não são determinantes. Ao contrário, o determinante é a natureza do nosso espírito. Então, como ele diz, um espírito pacífico, mesmo que num corpo altamente tendente à violência, ele é mais pacificador. Não é o corpo, portanto, que determina, mas o espírito, que gera todas as intenções. É em espírito e na percepção do próprio espírito que nós devemos estar concentrados para podermos fazer avanços em relação aos nossos comportamentos. Ao contrário, o indivíduo que é manso, que é tranquilo, que tem uma compleição fisiológica para a tranquilidade, mesmo assim, dotado de um espírito irado, raivoso, pode levantar, alterar essa condição e praticar violências inimagináveis. Então, não está efetivamente em nosso corpo físico, em nossos traços materiais, biológicos, a determinação do nosso comportamento. E quando culpamos nosso corpo em função dos nossos comportamentos, estamos nos colocando, como diz Hahnemann, contrários à vontade de Deus. Estamos negando a existência de um Deus imensamente bom e justo, que nos dá, inclusive, a oportunidade da escolha do nosso corpo, dentro da nossa programação reencarnatória, a possibilidade de escolhermos o tipo físico necessário para dar as lições ao nosso espírito, para oportunizar a escola toda da vida para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, segue Hahnemann nos ensinando: o corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. O corpo não traz vício nenhum em si, né? E quando traz, vítima de uma mãe que não fez os devidos cuidados da maternidade e ingeriu substâncias tóxicas, passando assim ao seu feto, ao seu rebento, essas toxicidades, mesmo assim, já nos primeiros meses o organismo se autodepura, se limpa, permitindo a liberação desses vícios quimicamente colocados e estacionados. De forma que sim, nós nascemos como tábua rasa, como possibilidade da escrita de um novo romance de vida. Cada um de nós é uma história pessoal que se reinicia. E com isso, não apenas na reencarnação. Não limitemos esse raciocínio à reencarnação, mas ao contrário, consideremos agora, como sendo o primeiro minuto de toda a eternidade, é também o minuto em que nós podemos abrir os olhos, aceitar a ideia de Deus, aceitar a ideia de eternidade e fazermos agora uma atitude diferente para produzirmos melhor futuro, melhores respostas. É a semeadura de agora que faz a colheita de amanhã. O que temos que colher ainda, ou que estamos colhendo eventualmente, é consequência das semeaduras que fizemos antes. Isso é inevitável. Mas vejam, ao propor dessa forma, podemos nos propor a renovação contínua, não apenas dizendo: nessa encarnação não foi possível deixar de ser raivoso, ciumento, enfim, ou qualquer outro defeito que nós tenhamos. Há possibilidade de fazer essa renovação sempre, agora. Agora é a oportunidade que temos. Não precisa aguardar a próxima reencarnação.
E essa é uma grande verdade. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, se nós não aceitarmos que todos os vícios estão conosco agora, são necessariamente passageiros, e à medida que nos aperfeiçoamos, nos liberamos das consequências, claro, quase sempre sofrimentos decorrentes desses vícios, se não nos esforçarmos para isso, estaremos nos condenando a uma semeadura ruim que gera necessariamente respostas ruins do universo em relação a nossas vidas. Lembremos de Emmanuel, nós navegamos nas energias que nós mesmos emitimos. O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. Então vejam, se nós nascemos num corpo aleijado, se nós nascemos num corpo deficiente, se nós temos e verificamos quase sempre que temos limitações de inteligência, de imaginação, de talentos, essas limitações são falsas em relação ao espírito. O espírito tudo pode. Nós temos talentos inimagináveis no nosso íntimo, bastando que deixemos de nos convencer de nossas próprias limitações. Há na vida um profundo propósito de renovação. E à medida que nós aceitarmos esse propósito, nós sempre teremos oportunidade no dia a dia, em cada nova relação que travamos, em cada novo diálogo que temos com os seres amados, a oportunidade de perdoar, de sermos bons, de sermos mais indulgentes, de abdicarmos do julgamento do outro e praticarmos amor e caridade, pura e simples. Então, é nesta vontade firme e nessa, eu diria, obstinação pelo bem que está a necessária e a grande oportunidade que recebemos de nos refazer constantemente. Tal a vontade de um Deus imensamente bom e justo, que nos quer a todos felizes. A experiência não vos prova, continua Hahnemann, espíritas, até que onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Tantos exemplos de tantos personagens históricos, de tantos homens que se renovaram ao longo da vida e que, mesmo tendo nascido em meio aos escombros morais de uma sociedade pervertida, levantaram-se, operaram, obraram e se transformaram em agentes do bem, trazendo a caridade e o amor como emblema. O próprio Kardec nos ensina e nos propõe como lema para a doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Essa caridade não é simplesmente a prática da benevolência, do serviço, mas vai além, é também a prática da indulgência, do perdão, do cuidar com o que se diz a respeito do irmão mais próximo. Tratemos nosso próprio centro espírita como a extensão de nossa família, com o devido respeito e cuidado a cada um de seus membros. Toda vez que julgamos uns aos outros, que nos colocamos na condição de réus ou de observadores do outro, perdemos a oportunidade de observar a nós mesmos e fazermos o progresso devido. E aí, diz ainda Hahnemann, encerrando: dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre pode fazer. Sempre, meus queridos irmãos, esta palavra quer dizer o contínuo agora. Cada agora, porque é este momento em que a nossa vontade toca, se encontra com a vontade do Pai no presente. Esse é o momento em que as coisas acontecem. E esse contínuo agora é sempre. Portanto, agora é o momento para iniciar esse aperfeiçoamento, para iniciar essa observação segura de si mesmo e proporcionar-se
não só a si mesmo, mas aos seus queridos, amados seres mais próximos, também essa possibilidade de melhoria. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem, encerra Hahnemann. Portanto, essa é a mensagem para a noite de hoje. Não somos nenhum tipo de pedra que, conformado tal como surge na natureza, permanece até desintegrar-se. Todos os elementos materiais estão no mundo de passagem. O nosso corpo físico é um presente de Deus para realizações do ponto de vista intelecto-moral. Não percamos nenhum momento dessa oportunidade. Vamos aprender, exigindo de nós mais perdão, mais indulgência, mais abnegação, mais devotamento para com essas luzes doutrinárias. Observemos o que Jesus diz no Sermão do Monte e façamos, caminhando pelas bem-aventuranças, o melhor possível dos nossos esforços pessoais. A todos um grande abraço e essa mensagem de amor e de renovação esteja no coração de cada um de vocês, irmãos do Ana Luz, irmãos que estejam nos ouvindo. Uma boa noite, uma boa semana. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a essa noite de oração, de fé e de esperança. Senhor Jesus, recordando-te a vinda quando te exaltastes na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Revela-nos se há muitos de nós trazendo saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Enquanto o Natal se assombra, se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem a alma, a sublime canção com que os céus te glorificam, o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Senhor, diante disso, eu te peço que, nesse momento, derrame sobre esses irmãos que aqui estão a ouvir. Derrama sobre ele, Pai, toda a tua bênção, o teu amor dadivoso, a tua glória, a tua bondade, a tua fé, a tua esperança. Protege, Pai, esses filhos de todas as maldades, dos perigos, da inveja, do ódio, do rancor. Que eles possam, Pai, nesse Natal, ter a bênção. Que eles possam, Pai, estar junto dos seus familiares, festejando o amor, a vida e, acima de tudo, a esperança. Dai-nos, Senhor, da tua doce paz, aquela paz que prometestes aos teus discípulos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turvem os vossos corações, nem se arreceis. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. Que assim seja, meus irmãos.